Vamos anunciar da questão. Em janeiro de 2003, Martin e Clarice Green, cidadãos britânicos, domiciliados no Rio de Janeiro, casam-se no Consulado Geral Britânico, localizado na Praia do Flamengo. Em meados de 2010, decidem se divorciar. Na ausência de um pacto antinupcial, Clarice requer, em petição à Vara de Família do Rio de Janeiro, metade dos bens adquiridos pelo casal, desde a celebração do matrimônio, alegando que o regime legal vigente no Brasil é o da comunhão parcial de bens. Martin, no entanto, contesta a pretensão de Clarice, argumentando que o casamento foi realizado no consulado britânico e que, portanto, deve ser aplicado o regime legal de bens vigentes no Reino Unido, que lhe é mais favorável. Com base no caso hipotético acima e nos termos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, assinale a alternativa correta. Bem, estamos diante aí de uma questão de regime de bens. É bom destacar que, apesar do consulado ter a competência para realizar casamentos, não necessariamente vai se aplicar aí a regra do país do consulado, ou seja, a regra do país local onde as partes fizeram o casamento. Então, bastante atenção aí na Lei de Introdução à Norma do Direito Brasileiro, aplicação do artigo 7º, parágrafo 4º. Aplicação do artigo 7º, parágrafo 4º. Vamos lá, acompanha comigo a leitura do artigo 7º, parágrafo 4º. O artigo 7º, parágrafo 4º, ele diz: o regime de bens, legal ou convencional, obedece à lei do país em que tiveram os nubentes domicílio. Portanto, tratando-se de regime legal dos nubentes, teremos que buscar na questão em concreto onde os nubentes têm domicílio, e aí será aplicada a lei desse domicílio. E se este for diverso, a do primeiro domicílio conjugal. Portanto, apesar de Martin e Clarice terem se casado dentro do consulado britânico, o primeiro domicílio dele era no Brasil, o domicílio deles era no Brasil. Portanto, aplica-se nesse caso a lei brasileira, artigo 7º, parágrafo 4º. Bastante cuidado nessa questão para que não se confunda a questão dos bens do artigo 7º, parágrafo 4º e do artigo 8º da Lei de Introdução à Norma do Direito Brasileiro, que fala dos bens. O artigo 8º, por exemplo, ele fala no seu caput: para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplica-se a lei do país em que estiverem situados. O artigo 8º fala da questão da situação dos bens. Porém, o artigo 8º da Lei de Introdução à Norma do Direito Brasileiro, ele fala da qualificação dos bens individualmente falando. As qualificações dos bens sendo analisadas de forma particularizada. O artigo 7º, parágrafo 4º, fala dos bens dentro de um regime matrimonial. Portanto, não estamos tratando de um bem isolado do seu regime matrimonial. Estamos tratando de um bem dentro do regime matrimonial. E se estamos tratando de um bem dentro de um regime matrimonial, nesse caso os bens do casal, né, a partilha dos bens do casal, porém essa partilha ela se dará dentro de um compromisso matrimonial, então estaremos aí aplicando o artigo 7º, parágrafo 4º, e não o artigo 8º, que fala da qualificação dos bens, porém de forma individualizada, porém de forma particularizada. Então, o grande X da questão está em você aí dividir essa questão. Está em você saber separar o bem sendo avaliado particularmente e forma isolada, aplicação do artigo 8º, e o bem sendo analisado dentro de um regime, o bem sendo analisado dentro de uma relação matrimonial, é o artigo 7º, parágrafo 4º, ok? Vamos lá, acompanhe comigo as alternativas. Letra A. O juiz brasileiro não poderá conhecer e julgar a lide, pois o casamento não foi realizado perante a autoridade competente. Não, pessoal, nesse caso o juiz brasileiro pode sim conhecer da lide, né, está dentro aí das competências do juiz brasileiro. Não, o juiz brasileiro, não, apesar do casamento ter sido realizado em consulado, apesar do casamento brasileiro ter sido realizado no consulado americano, ou na embaixada britânica, na realidade, no caso concreto, né, ter sido realizado aí dentro da embaixada britânica, apesar de ser realizado dentro da embaixada britânica, o juiz brasileiro não afasta a competência da justiça brasileira nesse aspecto, porque aí a lei que vai ser aplicada será a lei 2 do domicílio do casal, e o do casal está residindo aí no Rio de Janeiro, portanto residindo no Brasil. Vamos lá, a seguinte letra, alternativa, letra B. Clarice tem razão em suas demandas, pois o regime de bens é regido pela lex domicílio dos nubentes, e ao tempo do casamento, ambos eram domiciliados no Brasil. Perfeito aí, letra B é a letra corretíssima, ou seja, o regime de bens é o regime brasileiro, que é o regime de comunhão parcial dos bens. Tudo aquilo que for conquistado posterior ao casamento deve ser dividido aí entre
os nubentes no caso de separação. Portanto, estamos aí na aplicação direta do artigo 7º, parágrafo 4º. Vamos lá, acompanha comigo a próxima letra. Martin tem razão em sua contestação, pois os regimes de bens se regem pela lei do local da celebração, lex loc celebrationis, e o casamento foi celebrado no consulado britânico. Não, apesar do casamento ter sido celebrado no consulado britânico, a nossa lei de introdução à norma de direito brasileiro, o artigo 7º, parágrafo 4º, justamente fala tudo ao contrário que fala a letra D, no qual aplica-se aí a lei do domicílio dos nubentes e não do local de celebração do casamento em relação ao regime de bens. E a letra D, por último, acompanha comigo, vamos lá. O regime de bens obedecerá a lex domicílio dos cônjuges quanto aos bens móveis e a lex res sitem, ou seja, a lei do lugar onde estão, quanto aos bens imóveis se houver. Bem, a letra D fala justamente dessa questão da qualificação dos bens, da aplicação do artigo 8º, mas a questão em concreto não é qualificar os bens de forma individualizada, de forma particular, e sim trabalhar os bens dentro de um regime nupcial, dentro do regime de casamento, que é justamente a aplicação do artigo 7º e não do artigo 8º. Então a letra D tenta confundir quem está sendo examinado, né? A letra D tenta confundir o examinando, justamente na questão de levar a crer que ele está tratando da qualificação do bem em particular, mas não estamos tratando da qualificação do bem em particular, estamos tratando da questão do regime de bens dentro aí dentro de um matrimônio, ok?